Pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula de economia rural. Vocês se lembram que nós vimos no início da disciplina que a economia é dividida em duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia. Hoje vamos falar da macroeconomia, essa área que estuda a economia como um todo, estuda os grandes agregados econômicos, o PIB, nível de renda, nível de emprego, quais efeitos desses indicadores na sociedade e o que eles significam. E nós vamos estar abordando esses princípios de macroeconomia sempre que possível fazendo a ligação com o agronegócio, mostrando como eles o impactam e vice-versa. A nossa abordagem por macroeconomia vai ocorrer em duas partes. Nessa aula, parte 1, vamos abordar os conceitos básicos como PIB, renda, população economicamente ativa, vamos falar de arrecadação governamental, vamos mostrar o balanço de pagamentos, que é composto pela balança comercial, balança de serviços e a balança de capitais. Vamos dar o conceito de inflação, vamos falar de que é e como funciona a taxa de câmbio e vamos falar do desemprego e os índices de desemprego, como são medidos. Vamos iniciar trazendo o conceito de PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é a totalidade de tudo que foi produzido dentro de uma determinada região. Pode ser um município, um estado, um país. Então, quando se fala o PIB brasileiro este ano foi X, nós estamos falando de tudo que foi produzido em termos de bens e serviços. Quando estamos falando do PIB brasileiro, não importa se foi produzido aqui por brasileiros ou por pessoas estrangeiras ou empresas estrangeiras. O que importa é que eles foram produzidos no Brasil. Então, isso é transformado em reais e é dado o valor do PIB, que pode crescer em determinado ano ou reduzir. Já o PNB, Produto Nacional Bruto, engloba apenas o que foi produzido pelos brasileiros, ou seja, o PIB nacional menos o que foi produzido ou remetido ao exterior, produzido por empresas estrangeiras, e é somado ao PNB aquilo que foi produzido pelas pessoas e empresas brasileiras, mas que estão no exterior, em outros países, estão produzindo riquezas fora do Brasil, mas para o Brasil. Como estamos falando de economia rural, é importante ressaltar que do PIB brasileiro, quase um quarto é produzido pelo agronegócio. Então, em 2023, esse índice ficou em 23,8% do nosso PIB. 23,8% das riquezas produzidas no país vieram do agronegócio. Vamos falar agora de renda. Quando a gente fala renda nacional, nós estamos englobando todos os rendimentos recebidos por trabalhadores, recebem os seus salários, lucros de empresa, rendas provenientes de aluguéis, arrendamentos, os ganhos dos trabalhadores independentes, os ganhos líquidos das empresas estatais. E quando a gente fala num termo bem conhecido de vocês, que é renda per capita, significa o quanto essa renda nacional dividida pelo número de habitantes. Então, para saber quanto o país produziu de renda e quanto essa renda per capita, ou seja, por cabeça, em latim, representa na divisão pelo número de habitantes daquele país. É importante ressaltar que nas regiões onde predomina um agronegócio sustentável, onde temos um agronegócio forte, os índices de renda per capita aumentam, significando que a desigualdade social diminui consideravelmente nessas regiões em relação a outras regiões onde não tem essa predominância do agronegócio. Um termo muito utilizado também na macroeconomia é população economicamente ativa. Significa o conjunto de indivíduos da população que estão em idade ativa para o trabalho. Isso engloba tanto quem está empregado como quem está desempregado, quem está naquela faixa etária ativa, ou seja, de 10 a 65 anos. Não estão inclusos na população economicamente ativa, obviamente, os aposentados, os inválidos, os estudantes, os detentos e as donas de casa. A arrecadação governamental
É a forma que o governo tem para obter recursos. Então, provém de impostos sobre empresas e sobre os indivíduos, os agentes econômicos, empresas e famílias. Então, os impostos podem ser diretos e indiretos. Aqueles diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda, sobre o patrimônio. Por exemplo, o imposto de renda, o imposto sobre veículos, o imposto sobre propriedades. Por outro lado, existem impostos indiretos, que afetam o consumo. Por exemplo, o ICMS, que está em todos os produtos aí que compramos, né, de bens ou de serviços. O governo também tem outras fontes de renda adicionais, por exemplo, por meio de taxas, de contribuições, venda de títulos públicos, que nós vamos ver adiante, dividendos das empresas estatais, que são aqueles lucros recebidos por ações de empresas estatais, cujo governo é o detentor majoritário, né? E também obtém recursos por meio das privatizações, que são as vendas dessas empresas estatais para a iniciativa privada. E o agronegócio contribui para a arrecadação governamental? Óbvio que sim. Então, por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, no caso da agroindústria, o Imposto sobre Importação, já que o agronegócio importa muitos de seus insumos, o Imposto sobre Exportação, quando o agronegócio vende os seus produtos para o exterior, o Imposto Territorial Rural, o ITR, que é um imposto sobre a propriedade rural, de forma direta. Agora, de forma indireta, também contribui por meio da geração de empregos que geram mais renda e que vão gerar mais consumo. Por isso, aumentam a base tributária da economia por meio do aumento dessa renda, que vai gerar mais imposto de renda, e pelo aumento do consumo, que vai gerar mais ICMS e assim por diante. Vamos falar agora do balanço de pagamentos, que é o registro contábil das transações econômicas feitas no país com o exterior. Ele é formado pela soma da balança comercial, a balança de serviços e a balança de capitais. A balança comercial é uma velha conhecida nossa, né? A diferença entre o valor que foi exportado pelo país menos o valor que foi importado pelo país naquele período específico. Geralmente é feita pelo período de um ano. Já a balança de serviços é referente a também tudo que foi transacionado do país com o exterior, só que exclusivamente em relação a serviços, enquanto a balança comercial é apenas para mercadorias. Então, aqui na balança de serviços, a gente tem aí os impactos, por exemplo, do turismo, de serviços financeiros, entre outros. O agronegócio brasileiro tem um papel fundamental na balança comercial, já que ele é um grande exportador. E ele que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o responsável pelo saldo positivo da nossa balança comercial. Ou seja, vendemos mais do que compramos graças ao agronegócio, o que torna a nossa balança comercial positiva. Entra mais dinheiro no país do que sai nessas transações internacionais. Um fato que poderia ser melhorado é porque vocês se lembram que nós estudamos o setor primário, secundário e terciário. O agronegócio, em sua maioria das exportações, são por meio do setor primário, ou seja, exportamos matéria-prima e importamos muitos produtos industrializados. Dessa forma, nós não geramos tanto valor agregado como se poderia se nós exportássemos os produtos já industrializados. Estaríamos gerando aqui as riquezas desse processo de industrialização e estaríamos obtendo um maior valor agregado nesse produto exportado. Então, os países importam nossa matéria-prima e lá industrializam. Se nós conseguíssemos reverter esse quadro, teríamos excelentes ganhos no nosso desenvolvimento econômico. Quando eu pego apenas os valores da balança comercial mais a balança de serviços, eu tenho balança de transações correntes. E aí a balança de capitais, que é o terceiro item que soma-se para formar o balanço de pagamentos, significa o registro contábil de tudo que entrou no país por meio de investimentos das empresas estrangeiras investindo no Brasil, mais o dinheiro que o Brasil tomou emprestado.
Por outro lado, também debita desse valor as saídas referentes a investimentos de empresas brasileiras no exterior e o valor de amortizações que saem do Brasil em pagamento a esses empréstimos realizados. Vamos falar agora de inflação. O que é de fato a inflação? É um aumento contínuo e generalizado de preços de bens, ou seja, se um item aumenta, eu não posso ainda chamar de inflação. Aquele aumento de um item, ele vai puxar o índice geral de inflação, ele vai contribuir. Mas a inflação é um aumento generalizado em uma economia ao longo de tempo. O que resulta a inflação? A perda do poder de compra da moeda. A moeda se desvaloriza. E isso acaba diminuindo o valor real do nosso dinheiro. E também reduz o padrão de vida das pessoas, porque os rendimentos das pessoas, os salários, não aumentam com a mesma velocidade da inflação. Ele vem sempre atrasado e muitas vezes em menor proporção. Então tem vários índices aí que medem a inflação, vocês podem ver aí, tem o IPCA, o INPC, o IPC, o IGPM, são vários índices com olhares diferenciados, mas todos com a mesma finalidade. O Brasil passou, sobretudo nos anos 80 e início dos anos 90, períodos de inflação hiper, uma inflação galopante, que foi contornado em 1994 com a criação do Plano Real. Mas nós já vivemos períodos onde a inflação realmente sufocava a renda dos nossos trabalhadores e a nossa economia. Até hoje, essa inflação precisa ser constantemente monitorada e vigiada no Brasil. Para segurá-la, temos aí as taxas de juros e as políticas monetárias que nós veremos logo adiante. E será que o agronegócio impacta a inflação? Sim, através do preço dos alimentos, essa variação. E isso dependendo de alguns fatores, por exemplo, climáticos, que interferem na oferta e na demanda dos produtos agrícolas, também os custos de produção, as políticas governamentais para o setor agrícola, as flutuações de câmbio, que também afetam os preços dos alimentos. Portanto, o agronegócio também tem sua influência na inflação. Agora vamos falar de taxa de câmbio. Primeiro o termo câmbio. Câmbio que significa troca, né? Troca de moedas. A taxa de câmbio é o valor que uma moeda tem em relação a outra, de outro país. Então, por exemplo, a quantidade necessária em reais para se adquirir um dólar. Então, quando a gente fala que ocorreu variação cambial para cima, é a valorização cambial. A moeda nacional ganhou um poder de compra em relação às outras moedas estrangeiras. Quando eu falo que houve desvalorização cambial, é o efeito inverso. A moeda nacional se desvalorizou perante as moedas estrangeiras. Eu preciso de mais reais para comprar um dólar do que eu precisava no período anterior. Como isso afeta os produtores rurais? Quando o dólar se valoriza, tem dois efeitos. Primeiro, aumenta os custos de produção, já que eles compram boa parte dos seus insumos agropecuários do exterior, importados. Ao mesmo tempo, impulsiona a receita, a venda desses produtos, porque estão mais valorizados ao preço de dólar. Então, eles vão receber um valor maior por essas exportações quando eles convertem para reais. Isso é compensado. Esse aumento na receita geralmente supera esse aumento que eles têm nos custos. Isso acaba gerando um impacto positivo para os produtores que exportam. Porém, isso pode gerar um aumento no preço dos alimentos aqui dentro para os consumidores brasileiros, o que não é tão benéfico assim. Desemprego. O conceito de desemprego no Brasil abrange aquelas pessoas que estão aptas para trabalhar, portanto, aquela população economicamente ativa, mas que estão à procura de emprego e não estão encontrando oportunidades no mercado de trabalho. Então, o IBGE considera como desempregados aquelas pessoas que não têm o emprego e estão procurando emprego. Também considera como desempregados aquelas pessoas que têm algum trabalho, mas que têm a carga horária reduzida. Então, ela tem um excedente aí de carga horária disponível para trabalhar e procura um emprego para complementar essa carga.
E quando se divulga um índice da taxa de desemprego, ele serve para monitorar como está a saúde da economia. Porque quanto menor for esse índice, melhor a economia está. Então, quando esse índice aumenta, é um alerta de que a economia está piorando. Aqui vocês têm um esboço aí feito pelo IBGE sobre como é essa divisão, desde a população total até a população apta a trabalhar, a população não apta a trabalhar e os níveis aí de ocupação e desocupação. E qual é o papel do agronegócio no combate ao desemprego? Em 2023, o agronegócio brasileiro alcançou um feito histórico no mercado de trabalho. Atingiu 28,34 milhões de trabalhadores empregados, com aumento de 1,2% em relação a 2022. Então, o agronegócio soma um total de 26,8% do total de pessoas empregadas no país, principalmente nos setores de agroserviços, os serviços aí que são ligados, dão suporte ao agronegócio em si. Pessoal, como os conceitos de macroeconomia são muitos, para deixá-los em uma aula só, ficaria uma aula muito extensa. Então, damos uma pausa por aqui e aguardo vocês na aula seguinte, onde continuaremos mergulhando no universo macroeconômico. Eu me despeço por aqui, espero que tenham compreendido os conceitos básicos até aqui apresentados. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Até a próxima aula. Encontro vocês e continuamos na macroeconomia aprendendo mais sobre esse assunto tão importante e que impacta a vida de todos nós diretamente. Um abraço e até a próxima aula.